Vamos falar de saúde agora, preste atenção nesse dado. A asma mata um brasileiro a cada 4 horas. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 9 em cada 10 pacientes com asma não têm a doença sob controle. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com o pneumologista Ricardo Dourado. Ele está ao vivo aqui via Skype para conversar comigo. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito bom recebê-lo, viu? Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Vamos tentar esclarecer aí sobre essa doença que tem uma incidência muito alta na população brasileira e mundial. É uma incidência muito alta mesmo, viu, doutor? Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, explicando para quem está em casa, quais são os sintomas da asma. Primeiro eu queria só dizer o seguinte, quando a mãe chega no consultório, ela normalmente chega e fala, olha, meu filho tem bronquite alérgica, bronquite asmática. Aí a gente orienta, isso é uma terminologia popular, seu filho tem asma. Asma é aquela manifestação do ponto de vista respiratório, que as crianças normalmente, pode ser em qualquer fase da vida, mas a criança normalmente são as que iniciam os sintomas, os sinais e sintomas de asma. Normalmente a tríade da asma é tosse, chiado e falta de ar. E às vezes tem expectoração. Então essa é a criança que começa a fazer uma atividade física, tem crise de tosse, às vezes muda o tempo, ela começa a ter falta de ar, chiar o peito, é em crise. O asmático, ele tem a doença dele em crise, essa é a característica da asma. A asma é uma doença que você faz o diagnóstico pela clínica, né? Os exames que a gente pode complementar no diagnóstico da asma é o raio-x de tórax ou tomografia, o exame de imagem, a prova de função pulmonar ou espirometria, que é um exame que mede a capacitação pulmonar, e os testes alérgicos. Esses são os exames que a gente pede e, juntamente com a clínica, a gente faz o diagnóstico de asma e orienta quais são as medidas do tratamento que a gente faz. Existe o tratamento de controle, existe o tratamento da asma. O tratamento da asma é um tratamento ligado à questão alérgica que a gente faz a imunoterapia. Doutor, e é uma doença de base genética? Não é bem genética, ela tem um fundo hereditário. Normalmente, quando você tem um paciente asmático, normalmente tem pessoas com problemas de asma ou problema relacionado à alergia na família. Essa é a asma mais comum. Quando a asma não tem um fundo alérgico, que é a minoria, aí ela já não tem mais esse componente de hereditariedade. Então, não quer dizer que a mãe é asmática, o pai é asmático, o filho vai ser asmático. Mas existe uma chance muito grande de uma mãe asmática ou ter um avô asmático, da criança, do filho ou do neto sair asmático. Então, existe esse componente muito importante de hereditariedade. Hoje, a gente tem estudado muito a questão genética para classificar a gravidade da asma e para classificar o tipo, orientar o tipo de tratamento que vai ser o tratamento mais adequado no controle da asma. A asma, o indivíduo que tem asma, ele tem que procurar um tratamento que realmente consiga controlar para ele ter uma qualidade de vida melhor, ter vida normal. Porque o paciente asmático que entra em crise, que não usa o remédio, que não faz tratamento, entra nessa incidência que você falou, que é a incidência de morte. Aquele paciente que não toma remédio, que está bem, de repente começa a entrar em crise, se automedica, não tem orientação médica, tem crise, entra numa crise grave, crise respiratória que pode chegar à morte. Então, o paciente normalmente que vai é o paciente asmático grave, que não tem controle, que usa a medicação sem orientação médica e não está com a sua asma controlada. Esse é o paciente que tem risco de óbito. Doutor, e a asma pode aparecer em pacientes já adultos? Sim, a asma pode aparecer. Eu vou citar um exemplo agora, que isso aí eu sou um médico que tem um número de pacientes asmáticos muito grande, talvez uma das maiores é o número de pacientes asmáticos tratados no país. Eu trato de asma desde 35 anos de formado. A minha tese, minha pós-graduação foi em asma. Eu fiz mestrado da Escola Paulista de Medicina. Então, a asma é uma doença, assim, muito cheia de pormenores. Hoje a gente está descrevendo uma doença que não existia, asma pós-Covid. Aquele paciente que não tinha história de asma na infância e pegou Covid e passou a ter crise de tosse, canseira. É muito comum
o paciente que pós-Covid fala, doutor, eu tenho muito cansaço, eu tenho muita canseira. E às vezes essa canseira você não sabe, o paciente não sabe diferenciar o que é canseira e o que é falta de ar. Então isso a gente precisa orientar o paciente, fazer o diagnóstico para ele saber, olha, a sua canseira é falta de ar, você está tendo crise de falta de ar. Então, essas crises pós-Covid é o diagnóstico de asma pós-Covid. A asma pode acontecer em qualquer fase da vida. De repente, às vezes você pode ter um quadro que desencadeou uma crise de bronquite aguda, que é muito difícil diferenciar essa terminologia. A bronquite aguda, quando passa a persistir os sintomas, depois de 3 meses, ele se torna um paciente asmático, que é o paciente que tem essas crises depois, mais tempo, ele vai ter a vida inteira. Então, o paciente se tornou asmático. Não é a maioria. A maioria, o paciente começa com crise asmática desde a infância, enquanto criança, o paciente inicia com asma. E esses pacientes que têm a asma pós-Covid, como o senhor descreveu agora, o tratamento para eles é semelhante? É o mesmo tratamento ou tem alguma diferença? Ele é semelhante. O tratamento de controle da crise asmática é semelhante. Normalmente, os pacientes não têm a indicação de fazer o tratamento da imunoterapia, porque o paciente que não tem um problema, a asma dele não é uma asma de fundo alérgica. Então, se você fizer todos os exames alérgicos, nós podemos fazer o eosinofilia no sangue, que é os eosinófilos aumentados, e fazer uma pesquisa sobre os anticorpos, que é a IgE, que monitora o paciente alérgico. No paciente com Covid, ele não tem esse quadro alérgico muito importante. Ele desenvolveu a asma porque o vírus do Covid, ela provoca 2 coisas no paciente pós-Covid. Ela aumenta muito a hipersensibilidade pulmonar. Existe um teste que a gente não faz mais, que eu fazia na minha tese de pós-graduação, que é o teste de broncoprovocação, que é a hiperresponsabilidade de bronco. Você vai ver a sensibilidade do bronco. O vírus do Covid, ele aumenta muito essa hipersensibilidade. O bronco do pós-Covid passa a ter essa resposta de broncoespasmo. E outro problema muito sério com relação ao Covid é o risco de trombose. Eu nunca peguei tanto caso de trombose, tromboembolismo pulmonar como agora. E existe a possibilidade também da vacina também aumentar esse risco de trombose. Então, o paciente com dor torácica súbita, com falta de ar, com sudorese, com dor, falta de ar, uma coisa súbita, tem que se pensar em TEP, tromboembolismo pulmonar. Hoje se tornou uma coisa muito frequente que muitos pacientes estão indo a óbito pela falta de diagnóstico dessa questão do tromboembolismo pulmonar no paciente pós-Covid ou pós-vacina de Covid, que não existe nenhum dado científico ainda demonstrando que existe alguma coisa relacionada à vacina. Com relação ao Covid, a gente já tem muitos estudos. Tanto é que a gravidade do Covid, você usa um anticoagulante. Você vem falar, paciente de UTI, ele usa um anticoagulante injetável. Doutor Ricardo Dourado, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pela disposição em esclarecer dúvidas acerca dessa doença tão grave, tão importante a gente alertar as pessoas, né, para a importância do tratamento adequado para evitar o agravamento e até a morte dessas pessoas. Até uma próxima, viu? Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço, foi ótimo. Qualquer coisa, as pessoas podem procurar o Instituto Goiano IGPA nas redes sociais, mandar suas perguntas, a gente vai tentar aí responder. Tem uma assessoria que responde essa parte de marketing aí, a gente pode tentar aí responder as perguntas, as dúvidas, que existe muita dúvida hoje na população, porque as doenças respiratórias são muito comuns e muito frequentes. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau.